Olá, tudo bem com você? Estamos na nossa segunda semana do programa de ansiedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o poder da visualização para esse controle da ansiedade. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você. Você já deve estar vendo aí os meus slides. Compartilhei a tela do meu computador aqui com você. E qual seria a saída? Uma das saídas que eu quero te explicar hoje sobre ansiedade. Primeira coisa é a gente aprender a relaxar. Nós não estamos acostumados a relaxar, principalmente nós ansiosos. Então, nós ficamos ali sempre naquela ansiedade, ligado no 220 e não paramos para relaxar. Esse é um ponto muito importante e é um ponto que a gente precisa aprender. Quando você está relaxada, você não está ansiosa. Então, são coisas que não são compatíveis. Se eu estou relaxada, eu não estou ansiosa. E se eu estou ansiosa, eu não estou relaxada. E tudo isso tem a ver com aquela alteração hormonal que eu expliquei para você lá no nosso primeiro vídeo, no nosso primeiro episódio aqui, no primeiro dia, certo? Então, tem alguma coisa errada. A gente está ali sobre ameaça, se está ansioso, está querendo fugir de alguma coisa, principalmente aí de um pensamento, que foi um pensamento que gerou a ansiedade, que é um sentimento, e no qual nós precisamos lutar ou fugir. Geralmente, na ansiedade, nós fugimos. E eu já falei isso para você lá no nosso primeiro vídeo. Mas o que é essas ameaças, né? É o medo. É o medo que a gente tem da mudança, é o medo que a gente tem de qualquer situação, seja real ou imaginária. Na maioria das vezes é imaginária. Então, eu estou imaginando uma situação que me deixou ansiosa, estou tendo um pensamento ruim, e enfim, e tudo aquilo vai gerar essa ameaça, medo, ansiedade, consequentemente aumentando a sua ansiedade. Qual é o grande segredo para diminuir a nossa ansiedade? Primeira coisa é aumentar a nossa previsibilidade. A gente precisa saber o que vai acontecer. Precisa ter tudo ali programado, previsível, para não imaginar nada ruim, nada dando errado, senão isso vai acabar gerando ansiedade. Cada vez que você se sente ameaçado, é como se o cérebro acendesse um alerta muito grande, falando cuidado, ou você vai fugir ou você vai encarar. Então, essa ameaça aumenta a ansiedade, que tem todos aqueles sintomas que eu expliquei para você no primeiro vídeo, sudorese, taquicardia, as mãos trêmulas, que é todos os sintomas ali para a gente fugir ou lutar. A ansiedade, na maioria das vezes, é fuga. Nós vamos querer fugir. Para isso acontecer, o nosso corpo produz neurotransmissores, que é a acetilcolina e a noradrenalina, que vai enrijecer os nossos músculos. Tanto que na hora que você está ali muito ansiosa, que está naquele pico de ansiedade, você não consegue comer. É como se a faringe ali ela ficasse enrijecida. Você não come. Mas aí, aquela situação de estresse, ela deu uma acalmada, porém, a dopamina ela ainda está alta. Então, como a dopamina está alta, nós vamos querer comer para aliviar o estresse que, consequentemente, já passou o pico. Então, por exemplo, você está ansiosa porque você vai fazer uma apresentação. Naquele momento, você não vai conseguir comer, você está no pico de ansiedade, muito ansiosa. Então, não consegue comer. Porém, depois, nossa, fiz a apresentação, parece que a gente está um pouco mais relaxada, aquela situação passou, mas ela não passou, a dopamina ainda está alta. Então, como a dopamina está alta, vai aumentar a fome. E aí a gente vai comer para aliviar aquela tensão toda, por mais que, consequentemente, a gente ache que já deu uma passada, né? Já estou mais calma. Mas não, a sua dopamina está alta e, consequentemente, você vai querer comer porque o hormônio da fome vai estar alto ali dentro do seu corpo.
Na ansiedade, vários hormônios estão ativados, então o cortisol, que é o hormônio do estresse, está alto, aumentando aí a fome, que é o hormônio grelina, que é responsável pela fome, diminuindo a leptina, que é responsável pela saciedade, e a GABA e a serotonina, que acalma. Então, vou explicar melhor para você aqui nesse organograma. Então, gerou estresse. O que aconteceu com o cortisol? O cortisol está alto. Se o cortisol aumentou, a grelina aumenta também, porque vai te dar fome. Você vai querer comer, sentir prazer para compensar aquele estresse, aquela ansiedade. Se a grelina está alta, a leptina está baixa. O que é a leptina, Mayra? É o hormônio que vai te dar saciedade. Então, você não vai ficar saciada. E, consequentemente, a serotonina e a GABA, que são os hormônios que acalmam, eles também estão baixos. Então, se eu estou com baixa saciedade, os hormônios que me acalmam também estão baixos e o hormônio da fome está alto, o que vai acontecer? Compulsão. Eu vou querer comer não só um pão, vou querer comer 2, 3, 4, eu vou querer comer para preencher aquele estresse, para preencher aquela ansiedade, para preencher aquela situação que eu gerei lá na minha cabeça, que geralmente vem dos nossos pensamentos. Ok? Bom, mas se o segredo é relaxar, o que podemos fazer para relaxar? Eu passei o nome de um aplicativo para você que ajuda na meditação, mas aqui eu gostaria também de te dar mais uma opção, que é você pensar em algo diferente. É você visualizar para conseguir motivar um novo cenário, ou seja, mudar esse cenário de estresse e de ansiedade que você criou aí no início. Como que a gente pode fazer isso? Através da imaginação, de visualizar, imaginar, certo? Aqui ainda coloquei algumas frases para vocês, né, que muitos personagens da história humana se referiam à imaginação. A imaginação, elas parecem assim tão criança, né? É algo que a gente não é palpável, Mayra, mas vou imaginar alguma coisa, isso vai dar resultado, enfim. Albert Einstein disse: a imaginação é mais forte do que o conhecimento. Napoleão Bonaparte nos alegou: a imaginação controla o mundo. E William Shakespeare: o horror visível tem menos valor do que o horror imaginável. Olha como são fortes essas frases. As imagens mentais perfazem 95% das nossas memórias. Então, tudo que a gente tem de memória, cheiro, sabe quando você sente aquele cheiro e aquilo te lembra uma pessoa ou te lembra alguma coisa, uma situação, ou você escuta uma música e aquilo te reporta a um momento, algo que aconteceu na sua vida? Pelas imagens aqui que estão lá guardadinhas na sua memória. Então, exatamente o que eu falei aqui, ó. Imagens, cheiros, cores, músicas, são fotografia das suas emoções. São imagens mentais que ficou ali registrado. Entendeu a importância da imaginação na nossa vida? Antigamente, é legal essa figura, né? Porque antigamente, o que eles faziam? Eles não sabiam falar. Então, eles desenhavam nas paredes das cavernas para se comunicar, porque eles não tinham linguagem verbal, e aquilo gravava. Você olha para aquela imagem, você grava. Você visualiza, você grava, certo? Por isso, para diminuir a ansiedade, o maior segredo de todos é a visualização. E aí, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui com você. Aqui, então, hoje, depois que eu te expliquei todas essas coisinhas de como ocorre lá no nosso corpo e o poder que a imaginação tem na nossa vida, eu gostaria que você, quando estivesse ali ansiosa, imaginando algo negativo, você vai parar e mudar essa visualização negativa para uma visualização positiva. Imaginar coisas boas. Então, nem que for para você relembrar um momento que você estava muito feliz, um momento que você deu risada, um momento que foi realizador na sua vida,
o nascimento do seu filho, o nascimento do seu neto, o seu casamento, ou uma viagem que você fez e que foi muito alegre, muito divertida. Quando você mudar essa imagem mental, você sai daquele estresse, daquela situação de ansiedade, daquelas imaginações negativas para algo positivo. Mesmo que foi algo que aconteceu muito lá atrás. Nascimento do seu filho, por exemplo, tem como você lembrar daquilo e não ficar feliz? Tem? Creio que não. Ou uma viagem, um momento que você se sentiu ali muito realizada. Ah, Mayra, foi no momento que eu comprei a minha casa própria, que eu entrei, que eu mudei. Foi, enfim, independente. Lembre de áreas da sua vida, de momentos que você passou, que foram realizadores, que foram felizes. Imagine coisas boas. Então, lembra? Pessoas ansiosas não estão calmas. Então, você vai imaginar algo calmo, algo tranquilo, para você diminuir a ansiedade. Então, se eu estou ansiosa, eu não estou relaxada, e eu preciso ficar relaxada para diminuir a minha ansiedade. Por isso, te lembrar de coisas boas, por isso, visualizar coisas boas. Talvez colocar uma música que te agrade, talvez colocar uma música referente ao som do mar. Coisas que te deixem ali mais tranquila. E nesse momento, você vai tentar fechar os seus olhos ou simplesmente parar e visualizar coisas boas. Certo? Combinado? Então, esse é o meu desafio para você aí, para você controlar essa ansiedade. Lembrando que tudo acontece no nosso pensamento, tudo acontece lá dentro do nosso cérebro. E muitas vezes a gente está sofrendo por antecipação, sofrendo por algo que não conheceu, por algo que a gente está fantasiando ali. Ok? Então, se pegou fantasiando, se pegou começando a ficar ansiosa, muda. Para aí, deixa eu lembrar aqui de algo. Vou lembrar do nascimento do meu filho, vou lembrar do meu casamento, vou lembrar do meu noivado. Vou lembrar de algo que me deixou muito feliz, que me deixou realizada. Consequentemente, você muda aquele cenário imaginário, cenário mental, ele muda o seu estado, o seu sentimento, o seu pensamento também vai mudar. E você vai ficar mais calma, mais relaxada, consequentemente, nada ansiosa. Essa ansiedade, ela vai embora. É um passo a passo, ou seja, talvez não é na primeira vez que você vai colocar em prática que você já vai ter um resultado de mudança de plenitude, de mudança total. Mas tudo na nossa vida é constância. Então, você tem que persistir, continuar, fazer. Fez a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Então, veio a ansiedade, lembra de momentos felizes, que vai mudar todo esse estado emocional e você já vai começar a ver que você controla a ansiedade. Você só vai ficar ansiosa se você se permitir ficar ansiosa. Certo? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.